Bom dia, irmãos! Nós estamos nos preparando para o nosso culto e eu vim lembrar os irmãos de tirar aquela foto bacana para montar o nosso mosaico no final do dia. Por favor, envie as suas fotos para o Álvaro ou para o pastor Tiago até às 4 da tarde. Muito obrigada e um bom culto. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos transmitindo esse culto ao vivo via internet, mas respeitando as normas estabelecidas pelas nossas autoridades locais. Eu gostaria de começar esse culto lendo o que a nossa declaração de fé fala sobre o Deus Filho. Diz assim: Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo, expiando a culpa de nossos pecados, conquanto Ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde à destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, Ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente a esse mundo, em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Ao som do piano, eu te convido a colocar o seu coração diante do Senhor, preparar o seu coração para cultuar o Deus vivo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos aqui como igreja nessa manhã.
receba o louvor, receba a adoração da tua igreja. Que o teu filho amado possa ser o centro desse culto. Que Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa ser o centro desse culto. Em nome de Jesus, amém e amém. João, capítulo 3, versículo 16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Bom dia, irmãos. Convido a todos a louvarem o nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Apocalipse, capítulo 7, versículos do 9 ao 10 vão dizer assim: depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e com folhas de palmeiras nas mãos. Eles gritavam bem alto: do nosso Deus, que está sentado no trono, e o Cordeiro vem a nossa salvação. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Mas cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja
santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Salmo 100, 1 e 2 vão dizer assim: cantem ao Deus eterno todos os moradores da terra, adorem o Eterno com alegria e venham cantando até a sua presença. Versos 3 e 4. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. O versículo 5 vai dizer assim: pois o Eterno é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Oremos, irmãos. Santo Deus, queremos te agradecer pelo teu grande amor por nós. Queremos te agradecer pela semana que passou, pelas maravilhas que tu tens feito nas nossas vidas e pela obra que tu ainda farás em nós e através de nós. Que sejamos impactados pela palavra que ouviremos logo mais. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. O projeto IBC Quarentena Solidária completou 2 meses no último dia 2 de junho. Foram entregues até agora 3.902 refeições. Foram 31 dias de trabalho, a média de 125 refeições por dia. Também entregues cobertores e roupas e calçados também. Distribuição de bíblias, folhetos e também água para beber. Também distribuímos cestas básicas para os irmãos necessitados de nossa igreja e para aqueles que foram afetados pela pandemia com perdas de emprego e redução de salários. No último dia 10 de junho, nós tivemos a oportunidade de entregar 10 cestas básicas que foram doadas e mais material de higiene para o circo Planeta Circos, situado no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre. O circo passa por um momento difícil e não é uma situação só deste circo, é uma situação mundial, pois o proprietário do circo comentou conosco que o filho dele, que mora na Austrália, também está passando pelas mesmas necessidades, pois o circo não pode funcionar por questão de aglomeração de pessoas. Eles ficaram muito felizes, muito agradecidos e prometeu que assim que passar a pandemia, armaria as tendas e abriria o circo para fazer um culto de ação de graças para Deus. Queridos, a nossa igreja também necessita da contribuição mensal, tanto de dízimos e ofertas dos irmãos. Então, continuem contribuindo com o reino de Deus, com a Igreja Batista Central, mandando seu dízimo e suas ofertas, também missões estaduais, que está começando agora, tudo pela conta da igreja e mandando sempre o comprovante de pagamento para o e-mail da nossa tesouraria. Que nós possamos continuar colaborando com este reino, pois nós estamos devolvendo pouca parte daquelas maravilhas que Deus tem nos dado constantemente.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Oremos, irmãos. Santo Deus, queremos nesse momento interceder pelas pessoas que estão enfermas, pelos nossos irmãos, Senhor, que estão aguardando um diagnóstico, por aqueles que já estão em tratamento. Senhor, abençoa os médicos que estão cuidando de cada um desses irmãos. Abençoa, Senhor, as vidas para que seus sistemas imunológicos possam também responder. Abençoa as famílias, Senhor, que tem que dar o suporte e se fazer presente. Fortalece, Deus. Te pedimos também, nesse mesmo contexto, pelos trabalhadores da área da saúde, Senhor, pelas pessoas da área da ciência, que estão também pesquisando situações e possíveis soluções para o momento que nós estamos vivendo agora. Também te pedimos, Deus, por aqueles que foram afetados pela crise de alguma forma, ou que estão sem trabalho, ou que perderam seu sustento, ou que estão passando por qualquer tipo de dificuldade. Senhor, te pedimos que tu supras, ó Deus, que tu envies pessoas, que tu envies ajuda e de que, de alguma forma, esses irmãos sejam supridos em todas as suas necessidades, Senhor. Te pedimos ainda, Deus, que tu sejas com nossos governantes, Senhor, com aqueles que têm que direcionar decisões de isolamento ou decisões de retornos. Senhor, dá sabedoria, Deus, dá conhecimento, o teu conhecimento, a tua sabedoria do alto, Senhor, para que essas decisões possam ser tomadas da forma mais assertiva possível. Todas essas coisas nós colocamos diante dos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, quero representar os pastores da Igreja Batista Central e agradecer as mensagens amorosas que nós recebemos durante essa semana que passou, com referência ao Dia do Pastor, comemorado pela Convenção Batista Brasileira. E eu fui incumbido dessa tarefa de agradecer a todos os irmãos que tão bondosamente lembraram dessa data. Quero dizer aos irmãos que ovelhas, para mim,
como um velho pastor da igreja e um pastorado de longos anos, ovelhas para mim têm um grande significado. Um dia, num domingo, falando na igreja, sobretudo as crianças, sobre a ovelha perdida, eu trouxe para o púlpito, literalmente, uma ovelha viva que eu tinha guardado no meu gabinete pastoral. E vestido de uma túnica branca, eu fiz as vezes de Jesus e contei, chamando as crianças lá para a frente na plataforma, a história que Jesus contou, a história da ovelha perdida e que foi encontrada por Jesus. Desde aquele dia, pessoas na igreja ficaram sabendo que eu realmente gosto de ovelhas. Ovelhas da igreja e ovelhas do campo. E assim fui presenteado ao longo dos anos por muitas pessoas. Sobretudo uma irmã Beth, que toda vez que encontrava uma ovelha diferente, de louça, de barro, de pano, de qualquer coisa, ela me presenteava e eu acrescentava à minha coleção de ovelhas. Tenho hoje dezenas e dezenas e dezenas de ovelhas. E guardo hoje, como recordação na minha estante, uma pedra de mármore com essas ovelhas que me foram presenteadas no dia 9 de junho de 2013 por uma família que hoje está morando em Canoas e são membros, estes irmãos, pai, mãe, os 2 filhos, de uma outra igreja. Mas guardo com carinho a gratidão destas ovelhas, que foram minhas ovelhas e membros da minha igreja no meu tempo. Ovelhas, Jesus tem uma palavra muito especial sobre o que é ser um bom pastor e o que são boas ovelhas. Se você quer saber e matar a curiosidade do que é ser um bom pastor e boas ovelhas, leia o Evangelho de João, no capítulo 10, os primeiros 16 versículos. Obrigado dos pastores desta igreja pelo amor que vocês têm pelo seu pastor e pelos pastores que já passaram no ministério dessa igreja. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou desenvolvendo uma série chamada Milagres de Jesus. E nessa manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: Jesus, o Deus que se aproxima. Jesus, o Deus que se aproxima. O Deus que invade a história da humanidade com o objetivo de, em primeiro lugar, reconciliar o homem com o Pai, o homem com o seu próximo e o homem consigo. O ser humano é um ser em crise com Deus, em crise com o seu próximo, em crise existencial, e esse foi o primeiro objetivo de Jesus, o objetivo da reconciliação. O segundo objetivo de Jesus em pisar nessa terra foi o de restaurar a criação irracional, a criação racional que foi manchada pelo pecado. E o terceiro objetivo foi o de trazer esperança. Em Jesus o caos se organiza, em Jesus a vida surge, em Jesus nós encontramos descanso, em Jesus nós encontramos liberdade, em Jesus nós encontramos uma família, em Jesus há esperança.
Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, versículos do 14 ao 15. Mateus, capítulo 8, versículos do 14 ao 15. Assim diz a boa, infalível e suficiente palavra do Senhor. Mateus, capítulo 8, versículos do 14 ao 15. Jesus foi à casa de Pedro e viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre passou. Então, ela se levantou e começou a cuidar dele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua boa palavra, pelos Teus bons conselhos. Peço que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Que possamos ser ensinados, que possamos ser confrontados, que possamos ser instruídos, repreendidos, motivados pela Tua palavra, Deus. Que possamos sair daqui desafiados por ela, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nessa manhã. E que no final de tudo, Deus, o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Muitos foram e muitos são aqueles que se aproximaram de Jesus durante a história da humanidade. E eu vou citar aqui 3 exemplos, 3 grupos que se aproximaram e continuam se aproximando de Jesus durante a história. E o primeiro grupo é o grupo dos religiosos. Aquele grupo de pessoas que se aproximavam de Jesus a fim de condená-lo, a fim de persegui-lo, a fim de desconstruir a sua identidade de homem e a sua identidade divina. Os religiosos, homens que estavam focados na estrutura, não na essência. O segundo grupo é o grupo da multidão. É o grupo que estava e continua interessado no pão e no circo. Isso quer dizer o quê? Pessoas que se aproximaram de Jesus ou a fim de experimentar o milagre ou a fim de assistir o milagre. Pessoas que colocaram o milagre no centro ao invés de Cristo. Pessoas que correm atrás de Jesus a fim do milagre, não do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro grupo é o grupo dos comprometidos. É o grupo daqueles que se comprometeram com Jesus, abrindo mão de seus projetos pessoais, como, por exemplo, os pescadores que abandonaram as suas redes e se tornaram pescadores de homens, se comprometeram com Jesus e abandonaram o pecado, como o exemplo de Zaqueu, se comprometeram com Jesus e abandonaram suas convicções religiosas, que foi o exemplo de Paulo. Comprometidos. Comprometido é aquele que se doa, se entrega, a ponto de morrer por uma causa. A ONG Open Doors, em seu último relatório, informou que 32 cristãos são mortos por mês, 11 por dia, no mundo por causa da sua religião. A maior parte deles vítima do extremismo religioso. No Iraque, 70% dos cristãos deixaram o país desde 2003 para fugir da perseguição terrorista. 2019 foi o ano da era moderna em que mais cristãos foram perseguidos, torturados, presos ou mortos por causa da sua fé. Que tipo de pessoa você é? Você é aquela que foca na estrutura, não na essência. Você é aquela que se aproxima de Jesus para criticá-lo, para condená-lo, para tentar desconstruir a sua identidade de homem ou a sua identidade divina. Ou você é aquele tipo de pessoa que corre atrás de Jesus por causa dos milagres. Ou você é aquele tipo de pessoa que se comprometeu com Jesus, com o seu reino e com a sua igreja. Semana passada eu falei sobre o seguinte tema: de simpatizante a filho de Deus, de amigo do Evangelho a filho de Deus por adoção, por meio da fé em Jesus Cristo. Os planos de Deus são maiores
para você do que ser um simples amigo do Evangelho, um simpatizante do Evangelho. É plano de Deus tornar você um filho. Voltando aqui para o texto, Mateus, ele vai trabalhar em seu Evangelho sobre o reino de Deus. Jesus, ele vem implantar o reino de Deus aqui na terra. Um reino totalmente diferente daquele que o povo de Israel estava esperando, estava desejando. O povo de Israel orava a Deus pedindo por um rei terreno, político, militar, que fosse capaz de libertá-los das mãos dos romanos, das mãos do opressor. O povo de Israel orava a Deus pedindo por liberdade, mas no fundo não queria pagar o preço de tal liberdade. O povo de Israel orava a Deus por liberdade, mas queria continuar vivendo da mesma forma podre do passado. Então, quando Deus responde à oração do povo, quando Deus envia um rei, eles o rejeitaram. Porque o reino que Jesus veio implantar não era um reino terreno, não era um reino político, não era um reino militar, e sim espiritual. E para fazer parte deste reino, era e continua sendo necessário uma mudança radical de vida, uma mudança radical de mente, de coração, de atitudes, de relacionamentos. Tal mudança o homem não consegue produzir dentro de si, muito menos produzir no coração do seu próximo. É preciso da ação de Deus. Você jamais vai conseguir produzir uma mudança no seu coração. Você jamais vai conseguir produzir uma mudança na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, na pessoa que você ama, a não ser que o próprio Deus haja na vida dessas pessoas e haja na tua vida. Jamais. É preciso uma transformação de vida a fim de fazer parte desse reino. Então Mateus, ele vai falar sobre o reino de Deus, como herdar o reino de Deus, como viver nesse reino e como propagá-lo. O capítulo 8 vai narrar a história de 3 pessoas que encontraram muito mais do que a cura física quando tiveram um encontro com Jesus. Quando eles tiveram um encontro com Jesus, eles se tornaram participantes deste reino. Eles provaram do maior milagre que uma pessoa pode provar, que é a transformação de vida. 3 pessoas curadas. O primeiro foi um leproso. O segundo foi um servo de um comandante, de um oficial romano, de um centurião. E a terceira pessoa foi uma mulher, a sogra de Pedro. Pessoas que eram desprezadas em sua comunidade. Pessoas que não tinham valor algum. Quando nós olhamos para a história do leproso, nós vamos ver ele se aproximando de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, ele encontra valor para a sua vida, e ele encontra vida em abundância. Quando nós olhamos para a história do centurião e seu servo, nós vamos ver que quando ele se aproximou de Jesus, ele encontrou valor para a sua vida e vida em abundância. Quando nós olhamos para a história da sogra de Pedro, nós vamos ver Jesus se aproximando daquela mulher. E ao se aproximar daquela mulher, ela encontrou valor, o seu valor, e encontrou vida em abundância. O fato é que quando nós olhamos para a linha do tempo, ora nós vamos enxergar Jesus se aproximando das pessoas, ora nós vamos enxergar pessoas se aproximando de Jesus, mas quando nós olhamos para a linha da eternidade, nós enxergamos um Deus que se aproxima primeiro. Jesus, ele tomou a iniciativa de se aproximar quando ele decide abrir mão de sua glória e vir até nós. Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11 vão dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É impossível o homem ir até Deus, a não ser por Jesus, o Filho de Deus. Jesus é Deus, o Deus que se aproximou de nós por amor. O Deus que se aproximou de nós por amor. O Deus que se aproximou de mim por amor, o Deus que se aproximou de você por amor, o Deus que se aproximou de nossos familiares, de nossos amigos por amor. Que amor é esse? O amor de Deus é um amor inexplicável. Por mais que você não entenda esse amor, você pode sim experimentá-lo. Que amor é esse? É um amor imensurável. O amor de Deus é tão grande, tão largo, tão profundo, que alcança qualquer pessoa em qualquer situação. Que amor é esse? O amor de Deus é um amor espontâneo, não há nada que você faça que seja capaz de comprar esse amor, porque Deus decidiu amar você. Que amor é esse? É um amor desafiador. Ele nos desafia uma resposta. E qual é a tua resposta a esse amor nessa manhã? João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O texto não está dizendo aqui que ninguém vai ao Pai. O texto está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível o homem ir até Deus a não ser por Jesus, o Filho de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos do 5 ao 6, vão dizer assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejamos salvos. É impossível o homem ir até Deus, a não ser por Jesus. Ele é o único caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Olhando para o capítulo 8 de Mateus, eu aprendo que Deus tomou a iniciativa de se aproximar de nós através da pessoa de Jesus. Deus tomou a iniciativa de se aproximar de nós através da pessoa de Jesus. Essa semana eu estava lendo um livro e o capítulo do livro se chamava o seguinte: quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante. Alguma vez você já teve esse sentimento? Deus está distante de mim. Alguma vez você já pensou dessa forma? Deus me abandonou. E o autor do livro então vai nos oferecer aqui algumas ações quando esse pensamento, quando esse sentimento bater na nossa porta. E a primeira ação é essa: concentre-se em quem Ele é. Quando Deus parece distante, concentre-se em quem Ele é. Concentre-se em seus atributos incomunicáveis e comunicáveis. Concentre-se em lembrar que Deus é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é imutável, o nosso Deus não muda. Concentre-se em quem Ele é. O nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus bondoso, o nosso Deus é um Deus santo, misericordioso, gracioso. O nosso Deus é um Deus de paz. Quando Deus parece distante, confie em suas promessas. Deus, em sua palavra, Ele nos fez promessas e Ele é fiel para cumprir. Por quê? Ele é fiel a si próprio. Quando Deus parece distante, lembre-se do que Ele já fez por você.
Quantas coisas o Senhor já fez por você? Quantas vezes o Senhor já supriu as suas necessidades básicas? Quantas vezes o Senhor já te livrou? É só você olhar para a história da sua vida, você vai enxergar a mão do Senhor agindo. Quando você olha para a história da sua família, você vai enxergar um Deus atuando. Quando você olha para a história dessa igreja, você vai conseguir perceber Deus presente em todos os momentos nessa igreja. Quando você olha para a história da nossa nação, independentemente do governante, você vai ver Deus agindo. Deus nunca nos abandonou, Deus nunca perdeu o controle, Ele é soberano. Creia nisso. Quando Deus parece distante, é preciso abrir o seu coração para Ele. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Essa fala não é para os descrentes, essa fala é para os crentes. Eu estou à porta, batendo a porta do seu coração. Crente, quando Deus parece distante, abra o seu coração para Ele, não resista à ação do Senhor. Então, quando eu olho para o capítulo 8 de Mateus, eu aprendo que Deus tomou a iniciativa de se aproximar de nós na pessoa de Jesus. Ele está bem próximo de mim, Ele está bem próximo de você. Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, mas Ele prometeu voltar para nos buscar. Mas enquanto Ele não volta, Ele nos deixou o seu Espírito. Nós não estamos sós. Olhando para a história da cura da sogra de Pedro, fazendo um recorte aqui nesse capítulo, eu aprendo 3 verdades, e eu gostaria de apresentar essas 3 verdades para você nessa manhã. E a primeira verdade é essa: o Deus que se aproxima, Ele entra onde ninguém mais tem capacidade para entrar. O Deus que se aproxima, Ele entra onde ninguém tem capacidade para entrar. O versículo 14a vai dizer assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama. Viu a sogra deste de cama. Jesus queria muito mais do que palavras e emoções da parte de Pedro. Jesus, ele queria ter intimidade com Pedro. Para Jesus não bastava ter um relacionamento superficial com Pedro. Ele queria fazer parte da vida de Pedro. Ele queria conhecer as pessoas que Pedro amava. Então ir até a casa de Pedro era uma demonstração do desejo de Jesus por intimidade com o seu discípulo. Como cristãos, discípulos de Jesus, nós não podemos nos contentar apenas em falar que amamos Jesus. Temos facilidade em dizer: nós te amamos, Senhor Jesus. Temos facilidade em cantar: nós te amamos, Jesus. Temos a facilidade em orar horas dizendo: nós te amamos, Jesus. Como cristãos, nós não podemos nos contentar apenas em frequentar o culto de domingo, como se isso fosse o suficiente para um relacionamento íntimo. É preciso se entregar a esse relacionamento. É preciso se entregar a esse relacionamento. O que Jesus pretende é um vínculo profundo com o seu discípulo. O que Jesus pretende é um vínculo profundo com você. Ele quer entrar na tua casa não somente no lugar comum a um visitante, Ele quer ir além. O máximo que um visitante chegava era na mesa de refeição. Jesus, Ele passa da mesa de refeição e vai até o quarto. O quarto aqui representa um lugar de intimidade. O quarto aqui representa um lugar onde os segredos são revelados. O quarto aqui representa um lugar onde muitas vezes não está arrumado para receber visitantes. O quarto aqui é o lugar mais íntimo daquela casa. E Jesus, Ele passa da mesa.
Ele passa do lugar comum aos visitantes e entra no quarto onde a sogra de Pedro estava. Jesus, ele vai além, porque ele quer ter intimidade comigo e com você. Lembro-me que quando criança, minha avó tinha um quarto onde ela guardava tudo quanto era coisas. Ela trabalhava com corte e costura, culinária, ela dava curso de pintura, de artesanato, entre outras coisas. Então a minha avó acumulava tudo quanto era tipo de coisa, porque ela sabia que em algum momento da vida dela ela ia precisar, ela ia usar, e ela então guardava todas essas coisas dentro desse quarto. Algumas pessoas chamavam esse quarto do quarto da bagunça, outros chamavam esse quarto de cofre da Dona Erundina. O fato é que poucas pessoas conseguiram entrar naquele quarto. Minha avó sabia exatamente onde estava cada item que ela havia guardado. Somente pessoas da confiança da minha avó conseguiam ter acesso àquele quarto, muitas vezes não encontrando tais objetos, tais itens, mas só entrava lá quem minha avó confiava. Eu e os meus primos, a missão de vida naquela época era descobrir onde estava a chave para tentar ter acesso àquele quarto. Mas só entrava lá quem era de extrema confiança da minha avó. Como está o teu relacionamento com Jesus nessa manhã? Que tipo de relacionamento você tem cultivado com Jesus? Um relacionamento superficial, um relacionamento profundo? Quais áreas da tua vida Jesus tem acesso? Quais áreas da tua vida Jesus não tem acesso? Por que Jesus não tem acesso nessa área? Por que Jesus tem acesso nessa? Qual é o teu interesse em dar acesso a Jesus nessa área, mas não dá acesso a Jesus na outra? Qual é o teu verdadeiro interesse nisso? Em março de 1947, a polícia de Nova York foi chamada para investigar a descoberta de um cadáver em um edifício de 3 andares, no Harlem. O lugar pertencia a 2 irmãos idosos, Langley e Homer Collier. Montanhas de lixo chegavam até o teto, incluindo 14 pianos, um automóvel Ford modelo T e até restos de um feto. Dentro de um sistema de túneis que usavam para andar entre os dejetos, jaziam os corpos sem vida dos idosos. Um foi esmagado pelo lixo e o outro morreu de inanição. A história dos Collier pode ser exagerada, mas ajuda a entender um problema psíquico que afeta cerca de 4% da população mundial e é caracterizado pela fobia de colocar qualquer coisa fora. A pessoa passa a ficar dependente do que adquire, a tal ponto de não se desfazer de nada. Talvez você se encontre assim, nesta manhã. Existem áreas da tua vida que estão cheias de lixos, estão cheias de bichos, estão cheias de feridas e somente você tem acesso. Talvez você conhece alguém que se encontra nessa situação, com a vida cheia de lixo, com a vida cheia de bicho, com a vida cheia de feridas, e somente essa pessoa tem acesso a tal quarto da bagunça. Nesta manhã, você pode dar permissão para Jesus, pois Ele entra onde homem nenhum consegue entrar. Pois Jesus, Ele pode entrar nesse quarto cheio de lixo, nesse quarto cheio de bicho, neste quarto cheio de feridas. Quantas feridas, quantas feridas. Você que foi traído um dia, quantas feridas isso causou. Você que foi injustiçado, quantas feridas. Você que sofreu na mão de alguém ou por alguma coisa, Jesus pode entrar nesse quarto, onde as feridas estão expostas, os lixos estão expostos, os bichos, as perebas estão ali. Jesus, Ele entra onde homem nenhum consegue entrar.
O Deus que se aproxima, Ele entra onde homem nenhum tem capacidade para entrar. O Deus que se aproxima, em segundo lugar, faz o que ninguém tem capacidade de fazer. Faz o que homem nenhum tem capacidade de fazer. O versículo 15a vai dizer assim, Mateus 8, 15a. Jesus tocou na mão dela e a febre passou. Jesus tocou na mão dela e a febre passou. O Evangelho de Lucas vai dar maiores detalhes sobre essa enfermidade. E o evangelista Lucas vai dizer que não era qualquer tipo de febre que aquela mulher foi acometida, e sim uma febre extremamente elevada. Quando Deus se aproxima, Ele faz o que ninguém mais pode fazer. Ele cura o coração, Ele cura a mente, Ele cura o físico, Ele cura o espiritual. Ferreira vai dizer o seguinte: Ele limpa os corações, liberta dos vícios, muda o nosso olhar e nos salva de nós mesmos, de nosso egoísmo, de nossos medos. Ele nos cura de nossas frustrações, de nossos traumas. Jesus não quer apenas entrar naquele quarto mais íntimo do seu coração, apenas para bisbilhotar. Jesus, Ele quer entrar no quarto mais íntimo do seu coração, a fim de limpar o seu coração, a fim de te libertar dos vícios, mudar o seu olhar, te salvar de si mesmo, do seu egoísmo, dos seus medos. Ele nos cura de nossas frustrações, de nossos traumas. Jesus quer entrar nesse quarto íntimo do seu coração, porque Ele quer curar você dos seus traumas. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, que sofria com essa enfermidade há 12 anos, havia procurado ajuda em tudo quanto é lugar e não encontrado. Foi assim com o paralítico em Betesda, que durante 38 anos estava prostrado diante daquele poço, e até então não havia encontrado a sua cura. Foi assim com o filho da viúva, foi assim com a filha de Jairo, foi assim com o seu amigo Lázaro. Ambos encontraram vida em Jesus, ressuscitaram dentre os mortos. Jesus, Ele entra onde ninguém consegue entrar, mas Ele também faz aquilo que ninguém mais tem capacidade de fazer. Jesus, Ele curou um leproso. Jesus, Ele curou o servo de um centurião e agora estava ali curando aquela mulher. Jesus trouxe valor para essas 3 pessoas novamente, e vida com abundância. Qual a cura que você precisa nesta manhã? Qual a cura que você precisa nesta manhã? Bartimeu, ao ouvir que Jesus estava passando, gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus imediatamente, olhando com compaixão para aquele homem, o curou. Qual é o grito da sua alma nessa manhã? Qual é o grito do seu coração nessa manhã? Por que você tem gritado: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Por que você tem gritado: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão dos meus filhos, tenha compaixão do meu cônjuge? O que tem feito você gritar? O que tem feito você gritar? Hernandes Dias Lopes vai dizer que o ministério de Jesus foi dedicado à pregação, ao ensino e à cura e libertação. Movido por profunda compaixão, socorreu os aflitos, enxugou as lágrimas dos enlutados, libertou os cativos e curou os enfermos. Tratou cada pessoa de forma diferente, usando metodologias diferentes, demonstrando sua sensibilidade e sua misericórdia aos aflitos. Jesus abriu os olhos aos cegos, deu audição aos surdos e voz aos mudos. Jesus purificou os leprosos, fez os paralíticos andarem, ressuscitou os mortos. Jesus pode também curar as suas enfermidades, perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna, que é o maior de todos os milagres. Ele é o médico dos médicos, o único que pode curar nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Assim disse Hernandes Dias Lopes.
Ele é o médico dos médicos, o único que pode curar as nossas doenças físicas, emocionais e espirituais. Jesus, o Deus que se aproxima, é um Deus que entra onde ninguém tem capacidade para entrar, faz o que ninguém tem capacidade de fazer. E por último, o Deus que se aproxima gera no coração de uma pessoa o que ninguém mais tem capacidade de gerar, que é gratidão e compromisso por uma causa. O versículo 15 de Mateus, capítulo 8, vai dizer assim: Jesus tocou na mão dela e a febre passou. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Ao ser curada por Jesus, a sogra de Pedro não ficou de repouso. Jesus, eu fui curada por você, agora eu vou tirar alguns dias de repouso. Não foi isso que aconteceu. O texto vai dizer que imediatamente ela começou a trabalhar. Imediatamente ela começou a trabalhar, mas trabalhar agora a fim de servir Jesus. O trabalho daquela mulher foi para servir Jesus. O Deus que se aproxima gerou no coração dela algo que ninguém teve capacidade de gerar, que é a gratidão profunda. Aquela mulher, ela estava diante do Deus vivo, diante do Deus Emanuel. Imagine comigo, o Filho do Deus vivo entrou na casa daquela mulher. O Filho do Deus vivo curou aquela mulher. O Filho do Deus vivo lhe deu vida. Você consegue imaginar? Tamanha gratidão estava explodindo do coração daquela mulher. Você consegue imaginar? Tamanha gratidão estava sendo jorrada da boca daquela mulher. Martin Lloyd Jones, o Dr. Martin Lloyd Jones, foi um dos mais influentes pregadores do século XX. Pastoreou a Westminster Chapel em Londres. Ao ser perguntado sobre o segredo do longo ministério de seu pai, sua filha responde: acho que meu pai nunca conseguiu entender perfeitamente a sua salvação. Ele nunca deixou de ficar surpreso com ela. Diariamente ele acordava com seu coração cheio de gratidão a Jesus e disposto a servi-lo com toda a sua força. Acho que meu pai nunca conseguiu entender perfeitamente a salvação. Ele nunca deixou de ficar surpreso com ela. Diariamente ele acordava com seu coração cheio de gratidão a Jesus e disposto a servi-lo com toda a sua força. Como está o seu coração? O seu coração é um coração grato? Ou o seu coração é um coração ranzinza? Como está o seu coração? O seu coração é um coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez por você? Ou o seu coração é um coração cheio de reclamações? Quando você acorda, o que brota do seu coração é gratidão ou reclamações, porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Deus gera no coração de uma pessoa aquilo que homem algum tem capacidade de gerar, que é a gratidão e o compromisso por uma causa. A gratidão a Ele, o compromisso pela causa dEle. Eu não era nascido ainda, mas ouvi essa história muitas vezes. Minha avó, ela foi acometida por uma hemorragia, procurou auxílio em muitos lugares, e certo dia ela ouviu que um pregador estava na praça da cidade de Taquari, pregando o Evangelho. Aquela mulher, ela não conhecia Jesus, mas ela decide ir em busca de um milagre. Minha avó, em primeiro momento, foi até Jesus em busca de um milagre, em busca da cura para a sua hemorragia. Chegando lá, ela ouviu a pregação do Evangelho, e naquele dia ela tomou uma decisão por Cristo. Ela decidiu assumir um compromisso com Jesus, e naquele mesmo dia ela foi curada de tal hemorragia.
ela foi curada da hemorragia. A partir de então, a minha avó diariamente demonstrava a sua gratidão a Deus. Diariamente ela lutava pela causa de Cristo. Diariamente ela pregava o Evangelho. Ela pregou o Evangelho para os seus filhos. Ela pregou o Evangelho para os seus netos. Ela pregou o Evangelho para os seus familiares. Ela pregou o Evangelho para os seus vizinhos. Ela pregou o Evangelho para as pessoas, os habitantes da cidade de Taquari. Ela pregou o Evangelho para as autoridades de nossa cidade. Diariamente, minha avó era uma mulher que demonstrava gratidão ao Senhor Jesus por tudo o que Ele havia feito na vida dela. E ela lutou por essa causa até o seu último dia. Até o último dia, minha avó lutou pela causa chamada Jesus. Jesus de Nazaré. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus, o Deus que se aproxima, Ele entra onde ninguém consegue entrar. Ele entra no mais íntimo do nosso coração. Ele faz o que ninguém tem capacidade de fazer, que é arrancar o lixo do nosso coração, que é arrancar os bichos do nosso coração, que é curar as feridas mais profundas da alma, do espírito. Jesus entra lá e cura. Jesus, o Deus que se aproxima, é aquele que gera no coração humano aquilo que homem nenhum tem capacidade de gerar, que é a gratidão profunda e um compromisso por uma causa. A pergunta que eu te faço nessa manhã: qual área da sua vida Jesus ainda não entrou? Qual área da sua vida Jesus ainda não entrou? Qual área da sua vida Jesus ainda não teve acesso? Por quê? Por que ele não teve acesso? Por que nessa manhã você tem gritado: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Lembre-se disso, Jesus pode fazer o que homem nenhum tem capacidade de fazer. E por último, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Tenha o teu coração cheio de gratidão, não deixe a reclamação, a murmuração tomar conta do teu coração. Seja mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito e por quem Ele é na sua vida. E lute por essa causa chamada Jesus. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço glorioso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou me achei de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Então agradecido, seu rosto a contemplar, recordo as muitas
que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça me mostrou. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. A minha oração, Deus, é que nessa manhã você possa entrar onde nenhum homem tem capacidade para entrar, que é no mais íntimo do coração, Senhor, dos ouvintes. A minha oração, Deus, é que nessa manhã o Senhor possa fazer aquilo que homem algum tem capacidade para fazer, Deus, que é a de curar, Senhor, as feridas do coração, que é a de libertar os cativos de suas cadeias, que é de transformar o ser humano, Deus. A minha oração, Deus, é que nessa manhã você possa gerar no coração humano aquilo que qualquer homem, Deus, é incapaz de fazer, Deus, que é o de gerar profunda gratidão, Deus. Que os ouvintes aqui nessa manhã, Deus, possam sair daqui com profunda gratidão de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém e amém. Mais do que tesouros, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador
eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e uma ótima semana.